Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito. É um prazer enorme estar aqui com você. Nós estamos falando essa semana sobre emoções, sobre pensamentos saudáveis, tudo isso nós vamos abordar essa semana. Ontem nós falamos sobre feridas emocionais, né? Feridas emocionais abertas, como fechar essas feridas, como essas feridas abrem, quem é responsável pela abertura dessas feridas emocionais. Tudo isso você pode conferir aqui no canal, na live de ontem, que está salvo aqui. Hoje, terça-feira, nós vamos falar sobre feridas emocionais também, mas sobre a pior de todas as feridas emocionais, aquela que atinge grandes e pequenos, crente ou ateu, qualquer pessoa pode ser atingida. Aliás, todas as feridas emocionais atingem qualquer pessoa. Todavia, essa com um nível de maior intensidade pode nos perseguir de maneira oculta e sutil ao longo de toda a nossa vida, causando problemas e prejuízos em todas as nossas relações. O texto básico que nós vamos ler nessa manhã está no livro de Isaías, uma profecia de Jesus, uma profecia de Isaías acerca da vinda do Messias. E eu convido você a abrir aí comigo na sua Bíblia, livro de Isaías 53. Nós vamos ler o texto. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que é uma linguagem mais simplificada e que está sempre aí trazendo clareza para os nossos devocionais, né? Vamos ler Isaías 53, que diz: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 2, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Lindíssimo esse texto, né? Vamos parar por aqui. Reflete tudo aquilo que Jesus viveu, milimetricamente, cada detalhe daquilo que Jesus viveu. Mas a mensagem central dessa manhã é justamente a pior de todas as feridas emocionais, que é a rejeição. Quem é o ser humano no planeta que gosta de ser rejeitado? Nenhum de nós. Às vezes a gente vê alguns relacionamentos abusivos, a gente ouve falar algumas notícias, né? E a gente pensa assim, tem pessoas que gostam de sofrer, olha, tá sendo maltratado, tá sendo humilhado pelo cônjuge, pela parceira ou alguma coisa assim. E não sai dessa relação, e não rompe esse ciclo, e não vai embora, e não vai cuidar da própria vida. É porque não é tão simples assim romper ciclos. Às vezes parece simples para quem tá de fora, para quem nunca viveu uma relação abusiva. Mas a verdade é que toda pessoa que viveu, que está vivendo uma relação abusiva na sua vida conjugal, na sua vida pessoal, na sua vida íntima, nos seus relacionamentos amorosos, essa pessoa, de uma certa forma, ela foi rejeitada na infância. Pode ter sido criado com a presença de pai, com a presença de mãe, em um lar tradicionalmente normal, dentro da normalidade, mas em algum momento da sua vida enfrentou uma certa rejeição, um certo abandono afetivo. E isso fez com que aquela pessoa se habituasse por ser tratado ou como coisa, ou por ser rejeitado, ou por ser maltratado, certamente. Pare e observe. Tem até um livro que eu já quero aqui deixar a recomendação para você, acho que em outras lives já recomendei ele, que se chama Raiz da Rejeição, com Joyce Meyer. A raiz da rejeição, ela acontece sempre na infância, sempre ali por volta da adolescência, e acontece por parte das pessoas que nós mais amamos, como nós falamos ontem. A questão das feridas emocionais, elas são abertas pelas pessoas que nós mais amamos. Por quê? Porque nós depositamos toda a confiança nessas pessoas. Depositamos nossa confiança, nosso amor, nossa esperança e nossas convicções. Então a gente nunca quer ou nunca espera que essa pessoa vai nos trair, vai trair nossa confiança, vai nos abandonar, vai nos tratar com desdém, como coisa, vai abusar de nós de alguma forma, seja emocionalmente, psicologicamente, socialmente. Existem vários tipos de abuso, não só abuso sexual. Então,
Aqui no contexto de Isaías 53, ele está expressando exatamente o que Jesus passou, desprezado pelo seu povo, rejeitado pelo seu povo. Mas a pior de todas as dores, de todas, que uma pessoa é capaz de enfrentar, não foi a perfuração dos pregos que perfuraram Jesus apregando ele na cruz. Não foi isso. A pior de todas, que eu tô falando, não foi isso, porque senão outros mártires, né, outros irmãos que vieram após Jesus Cristo defendendo o cristianismo não teriam suportado aquilo, aliás, teriam negado a fé antes de enfrentar aquilo. Mas os irmãos não só encararam a crucificação, teve irmãos que foi cerrado ao meio, né, em defesa da fé, em defesa do evangelho de Cristo, teve irmãos que foi crucificado de cabeça para baixo, tantos outros relatos de grande tortura que esses irmãos enfrentaram e permaneceram fiéis na fé até o último suspiro de vida. Mas o que então, Ellen, foi pior do que a crucificação de Jesus, do que a perfuração dos pregos, do que aqueles momentos de açoite, do que toda a perseguição que ele enfrentou? O que foi pior do que isso? Foi o momento em que o pai permaneceu em silêncio, com um sinal de rejeição a Jesus. O quê? Deus rejeitou Jesus? Calma, vamos entender melhor esse texto. E é exatamente isso que Isaías está descrevendo aqui. O que acontece? O pecado, a transgressão, aqui está nessa Bíblia, está escrito transgressão, todas as nossas transgressões de toda a humanidade estava sobre Jesus naquele momento. Sendo Deus santo, soberano e perfeito como era difícil, muito difícil, olhar e permanecer ali perto do seu filho, ele estando banhado, vamos dizer assim, coberto, né? Com um peso tão grande nas costas de todas as transgressões da humanidade, das transgressões de toda a humanidade. Por isso que diz aqui, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E aqui anteriormente vem dizendo, certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Alguém em algum momento olhava para Jesus ali, apregoado na cruz, e dizia, esse daí não tem Deus, esse daí não tem sucesso na vida, esse aí fracassou na missão dele, é só um coitado. Por algum momento, algumas pessoas pensaram isso, sim, tanto é que as pessoas passavam ali e caçoavam, né, humilhavam Jesus, dizendo, se tu é o rei mesmo, se tire daí. Né? Desça daí dessa cruz, ou exerça o seu poder, duvidando de que ele era o Filho de Deus. Mas o texto que eu quero enfatizar com você aqui está no Novo Testamento, já ali nos últimos capítulos de cada evangelho, todos os 4 evangelhos retratam isso, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o quê? O momento da crucificação, nos últimos suspiros de Jesus, onde ele vem dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, uma palavra que ele vem dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Era um grito de desespero e ao mesmo tempo um grito de socorro. A dor da ferida na alma de Jesus, ao sentimento de ser rejeitado pelo Pai. Às vezes você já ouviu falar esse texto, mas não tinha tido essa percepção, no sentido de que ele se sentiu não só rejeitado pelo seu povo, abandonado pelos seus discípulos. Naquele momento ali, o único que estava aos pés dele era João, era as mulheres, todos os outros apóstolos correram, fugiram, estavam com medo. Ou seja, e o próprio povo dele, não os apóstolos, mas aqueles que não creram na sua mensagem, mas aqueles que não creram nos seus milagres, aqueles que o chamavam de filhos de Belzebu, era o seu próprio povo, da linhagem de que ele veio. E acusavam ele de crimes de coisas que ele não tinha cometido. Era um inocente sendo julgado por pessoas que mereciam a condenação que estava sobre ele. Mas ainda assim ele permaneceu calado, como um cordeiro foi calado e se entregou. Mas a mensagem central aqui não é a crucificação de Jesus. A mensagem central aqui é te mostrar que Jesus enfrentou a pior de todas as dores emocionais, a pior de todas as feridas emocionais, que é a rejeição. Talvez você foi rejeitado pelo pai ou rejeitado pela mãe, enfrenta conflitos no seu lar, enfrenta conflitos no seu relacionamento ocasionados por feridas que ainda estão abertas, né? Feridas de rejeição, feridas de abandono afetivo, feridas que foram abertas lá no passado, quando o papai e a mamãe não fizeram o seu papel, não cumpriram a sua missão com excelência, com amor e com respeito a você. E nesse momento eu quero te dizer, aquele que conheceu essa, que é a pior de todas as dores, que é a dor de ser tratado como qualquer coisa, como um objeto, é uma dor de ser tratado como algo inútil, tipo, você tá aí, mas eu tô fazendo quanto que não tô te vendo. Acho que você já deve ter passado por alguma situação de você chegar no local, tem uma pessoa que te conhece, às vezes essa pessoa te conhece bem, né? Não conhece só de ver uma vez. E a pessoa faz de conta que você não existe.
A pessoa segue ali, passa do seu lado, não te cumprimenta e, tipo, é como se você estivesse invisível na frente dela. Mas ela faz aquilo propositalmente. Acontece de pessoas fazerem isso sem querer, né? Porque realmente tem algum problema de visão, alguma coisa aí de vista, e não tá enxergando mesmo você. Mas quando a pessoa faz intencionalmente, você percebe o quão mal você se sente. Poxa vida, eu tô aqui, a pessoa passou do meu lado e não falou comigo. É um sentimento de, cara, tô sendo rejeitado no lugar aqui que eu deveria ser bem recebido. Essa sensação, ela é horrível. E quando ela acontece no seio familiar, dentro do círculo da família, isso se torna uma ferida emocional, uma ruptura emocional, que abre aí brechas até mesmo no mundo espiritual, porque a gente passa a questionar sobre, não é só a existência de Deus, mas o nosso relacionamento com Deus. Quem é Deus? Por que Deus permitiu essas coisas? E a gente acaba semeando dúvidas na nossa mente, coisas que interferem no nosso relacionamento com Deus, porque a nossa percepção, a nossa visão de quem é Deus, de quem é a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a nossa visão enquanto Pai, a nossa visão não só como Criador, não só como Senhor da nossa vida, mas a nossa visão para com Deus como o nosso Pai, o Deus Pai, ela está relacionada, ela está intimamente ligada com a forma com que nós vemos os nossos pais, com aquilo que nós vimos o nosso pai fazer, a nossa mãe fazer, exercer o dever de cuidado, de atenção, de respeito, ter tempo de qualidade com você. Então, se você não desfrutou de nada disso, se a sua alma ainda está ferida, se você não ressignificou essa que é a maior de todas as feridas emocionais, que é a rejeição que Cristo enfrentou, a mensagem de Deus para você nessa manhã, a mensagem de Cristo que experimentou essa dor, é para você: vinde a mim, ou seja, venha. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, você não está só, eu estou com você. Não importa a dor que você esteja sentindo. Às vezes a gente tende a negar isso. Ah, não, isso ficou lá no passado, isso não interfere nada na minha vida. Meus pais foram, assim, um pouco negligentes mesmo, mas isso é vida que segue e não me sinto atingido por nada. Só que aí as ações do dia a dia, os seus comportamentos, vai te entregando de uma certa forma, vai entregando aquilo que você vem negando com a boca, mas de forma não verbal, você vem admitindo que sim, você precisa procurar ajuda, você precisa do socorro do Senhor e você precisa fechar a pior de todas as feridas emocionais, que é a rejeição. Eu vou ler mais um pouquinho desse texto, versículo 6, que vem dizer: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Frisando, né, repetindo aquilo que nós já falamos. Versículo 7, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo e foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. Esse final aqui está fazendo alusão ao túmulo de Jesus, que foi ofertado, que foi oferecido por José de Arimateia. Era um jazigo da família dele, né? Uma caverna ali, que geralmente na época, em razão da grande pobreza mesmo do povo ali, sendo oprimido por Roma, as pessoas não tinham oportunidade de ser enterradas num túmulo, numa caverna, só quem tinha maior poder aquisitivo. Então o que aconteceu com Jesus aqui, que está dizendo, foi lhe dado um túmulo com os ímpios, com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Versículo 10, contudo foi da vontade do Senhor. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Parece um pouco carrasco, parece um pouco exagerado, parece um pouco, como assim? Deus quis isso? Parece um pouco assustador, eu sei disso. Contudo, isso só demonstra o grande amor de Deus por nós, por toda a humanidade. Isso só enfatiza o grande amor de Deus. Aliás, o sacrifício de Jesus inteiro, sua vida, o fato dele ter se despido de sua glória para descer na terra, para cumprir a sua missão, para que a gente tivesse a oportunidade de ser conhecido pelo Senhor, de conhecer o Senhor, de estar perto do Senhor.
de buscar o Senhor, de ter a oportunidade de salvação, tudo isso enfatiza o grande amor de Jesus, mesmo sendo grande a nossa ingratidão, mesmo nós, né, e eu falo no sentido de humanidade, termos rejeitado Ele, termos traído, termos o abandonado, termos seguido os nossos próprios prazeres, os nossos próprios interesses, e ainda assim Ele permaneceu fiel, e ainda assim Ele cumpriu a sua missão para que Deus, o nosso Criador, que nos ama infinitamente e inexplicavelmente, Ele pudesse conhecer a prole, a sua prole aqui, ó. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá a sua prole, Ele verá a sua descendência, Ele verá o resultado, Ele verá a geração, aliás, as várias gerações que frutificarão na presença do Senhor em razão ou através e por meio do sacrifício de Jesus. Eu espero que você tenha entendido a mensagem dessa manhã, no sentido de que, embora seja tão terrível a dor que você já tenha sentido ou esteja sentindo, que é a dor da rejeição, a dor de ser excluído, a dor de ser abandonado, às vezes no seu círculo social, seja ele no trabalho, seja ele onde for, que você se sente que não se encaixa, que você se sente menor, que você se sente pequeno, excluído, rejeitado literalmente. O Senhor vem falar para você assim: eu conheço a sua dor, eu sei exatamente o que você está passando, meu filho. Então eu quero te redimir, eu quero te ajudar a fechar essa ferida, eu quero te ajudar a se curar e eu quero te ajudar a caminhar comigo, dia após dia. Aceita esse convite? Então vamos orar agora pela sua vida. Peço que você coloque aqui nos comentários ou no chat seu pedido de oração e eu vou estar orando por você nessa terça-feira, abençoando a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, nós entramos em oração nesse momento, pedindo que o Senhor repreenda todo mal, todo levante no nosso campo emocional, toda batalha mental, Senhor, toda batalha espiritual, nos ajude a vencer, a triunfar. Senhor, nosso adversário que muitas vezes se aproveita das nossas feridas para nos acusar, para nos apontar, para nos humilhar e para nos afastar de Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos uma blindagem emocional, uma proteção. Nós pedimos que o Senhor venha nesse momento com o seu bálsamo, com o seu refrigério, com a sua paz e feche a nossa ferida. Senhor, seja da rejeição, seja do abandono, seja dos traumas, dos medos, da insegurança. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua cura, pedimos nesse momento a paz que excede todo entendimento, que inunde o nosso coração, nos ajuda a ter confiança, esperança no Senhor, confiar de todo o coração. Meu Deus, eu oro por todos quantos me ouvem, onde essa pessoa estiver, em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua casa, aonde essa pessoa estiver, em qualquer lugar do mundo, que essa pessoa seja abençoada, guardada pelo Senhor. Meu Deus, que o Senhor dê um dia abençoado para essa pessoa, uma semana abençoada, que a palavra dessa manhã fique enraizada no seu coração, dê frutos e que essa pessoa reconheça, consiga ver, consiga enxergar se ela precisa procurar ajuda terapêutica, se ela precisa orar com fé que o Senhor vai tratar em seu coração. Meu Deus, que essa pessoa possa reconhecer que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas e a nossa vida nós entregamos em tuas mãos para que o Senhor seja nosso guia condutor, direcione cada um dos nossos passos, em nome de Jesus. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.